Seja bem-vindo à Liga dos Leigos, onde pessoas semi-aleatórias discutem assuntos que não dominam. Boa noite a todos. A Liga dos Leigos está reunida hoje para discutir o livro de 2013 The Rational Male, de Rollo Tomassi. O livro é baseado em textos publicados no blog de mesmo nome, e neles o autor se debruça sobre questões envolvendo as interações entre homens e mulheres do século XXI e como chegamos ao ponto em que chegamos. Rollo Tomassi é o pseudônimo sob o qual George W. Miller escreve para vários blogs e fóruns da Manosphere, termo que aglutina publicações e autores que tratam da condição masculina na atualidade, e onde ele é considerado um dos principais influenciadores. Nessa obra, o autor analisa questões como hipergamia e valor de mercado sexual, e ao mesmo tempo faz recomendações sobre como homens podem ser bem-sucedidos em seus relacionamentos em um mundo cada vez mais feminilizado. Para discutir essa obra comigo, Zeno Estoico, estão aqui Salazar Luso. Boa noite. Jusilei Encanador. Olá, meu povo e minha pova. E Pepe Peripaté. Diretamente do meu refúgio no Ninho das Águias, na Bavária. Boa noite. Boa noite a todos. Salazar, você que recomendou a obra, quer fazer a introdução? Quero sim. Rational Male é um livro extremamente interessante, talvez deveria ser do currículo obrigatório do MEC. Ao invés de ler Clarice Lispector, melhor ler Rational Male. É uma coleção de textos de um blog, um livro mal editado, na minha opinião. Tá? Eu tenho issues, a gente vai chegar lá. Muito mal editado, mas cujo conteúdo, se você extrair aí o que ele tem para oferecer, realmente é muito interessante, principalmente para jovens, homens e solteiros, mas também para homens casados. Acho que não está limitado a isso, né? E ele introduz vários conceitos que circulam na tal da Manosphere, né? Que é a Esfera dos Manos. Esfera dos Manos, exatamente. E que eu acho que são conceitos que hoje, se divulgados amplamente, as pessoas que estariam divulgando isso seriam canceladas pela sociedade como misóginos, como machistas, como talvez fascistas, né? Não sei, talvez se a gente conversasse, a gente devia chamar aqui para conversar as feministas lá da USP, talvez elas tenham uma opinião diferente. Chama a Lola. A Lola Aronovitch. Como é que é o nome daquela banda mesmo? Não fala. As portinhas aborteiras. O Zeno pediu para não falar, eu tô obrigado a falar. Vocês sabem como é. Eu acho que elas iam gostar bastante. De fato, o Rollo Tomassi é um pseudônimo, até daquele filme LA Confidential, que é LA Cidade Proibida, né? Que eu vi esse filme com o Pepe há muito tempo atrás. Kevin Spacey, Kim Basinger, é verdade. Nós assistimos quando saiu ineditamente, né? Isso, há muito tempo atrás. Enfim, o filme trata sobre o conceito da hipergamia, né? O filme não, o livro. Sobre o livro, desculpa já. Eu confundi que eu estava falando do filme. O conceito de hipergamia, infelizmente, ele fala sobre o conceito de hipergamia no final do livro, o que é uma grande... Assim, por isso que eu falo, o livro falta uma edição, um editor bom, né? Eu acho que os conceitos são fora de ordem, os conceitos não são bem introduzidos, eu acho, eles são simplesmente jogados. Mas a gente vai tentar melhorar o livro aqui. Olha só como nós somos... Já que nós somos a Liga dos Leigos, extremamente pretensiosos, vamos tentar melhorar o livro, né? Eu tenho muitos problemas com o livro, assim... Atira aí, Zé. Começa atirando você, então. Separar em duas partes aqui. Primeiro, a questão de estilo, né? Eu acho que tem um estilo muito irritante, assim, que ele fica inventando siglas e jogando essas siglas lá no texto, que dá a impressão que ele está tentando fazer o negócio parecer mais técnico ou mais inteligente do que é na verdade. Isso me aborrece bastante, quebra muito a leitura. Como vocês já falaram... Eu concordo. O livro é desorganizado, né? Não tem uma encadeamento de ideias. Você consegue até extrair algumas coisas interessantes, uns diagnósticos interessantes, mas, bom, separando duas partes, na parte de estilo, acho que o livro é muito ruim. Na parte da mensagem, a parte de diagnóstico que ele faz é interessante, tem umas ideias legais. A parte de recomendações, eu acho que é extremamente destrutiva. Eu acho que essas recomendações que ele passa para como os homens devem se comportar é péssimo, é tão ruim quanto o feminismo. Eu li, na verdade, uma edição traduzida para o português
do Rational Male, que está disponível na Amazon, traduzido por Daniel Micedo, chamada O Macho Racional. Tava em promoção, tava R$5. É uma edição oficial, isso é pirata? Eu creio que seja uma edição pirata, não tenho certeza disso, mas... Eu imaginei, porque eu acho que ele não tem tradução oficial, né, português. Então, eu cheguei a procurar no Rational Mail algum anúncio de temos agora a versão em português para o livro, mas não achei, então tudo leva a crer que é uma versão pirata. Que, eu vou te falar, é uma tradução muito boa se for pro parâmetro do Google Translate. Mas você vai passar raiva em alguns momentos. Inclusive, você falou aí, Zeno, sobre as siglas e as expressões que eles usam lá da machosfera. Inclusive, tá como machosfera lá. Machosfera é o que há, hein? Meu Deus do céu. E aí, tem lá umas... Eu não lembro agora qual era o termo em inglês, mas em português ficou um negócio de pateta na média, alguma coisa assim, pra... FC, Average Frustrated Champ. Frustrated Champ, é. Isso, ele traduziu Champ como pateta, que ficou evidentemente horrível. Mas o que eu tava dizendo é o seguinte, apesar de o livro ter muito... Eu concordo nesse ponto, que o livro tem muitos insights bacanas, explica bem muitas coisas sobre a natureza das mulheres, mas se você for levá-lo a ferro e fogo, você vai ficar maluco em menos de uma semana. Você vai começar a olhar todo o relacionamento como se fosse um agente da KGB tentando procurar por inimigos da causa. Não tem condição. Eu concordo que, assim, quando ele tenta ser técnico, e eu acho que ele comete o erro do cientismo, né, e falar um pouco sobre psicologia, sobre psicologia comportamental, é muita forçação de barra. O que ele devia ter feito é falar assim, olha, isso aqui é tudo empírico, né, é tudo conhecimento adquirido, né, através de sabedoria dos homens, né, popular, e partir desse princípio, em vez de ficar criando esses pseudo-termos e essa pseudociência disso. O que eu acho interessante? Eu acho interessante o livro porque ele fala com, acho que um grau de acuracidade legal sobre a estratégia feminina num mercado que ele chama de mercado sexual, né? O mercado onde as pessoas têm a vida sexual que é da adolescência até a vida adulta, vai. A terceira idade, vai até a adolescência. Até a terceira idade. Então, eu acho que a estratégia... Até a morte ou além da morte. E onde ele fala sobre a estratégia feminina para relacionamentos e a estratégia de reprodução. Eu acho que isso são insights bem interessantes. Quais são as conclusões que eu acho que são muito erradas, até para chegar no final do livro? Achar que existe um método, existe uma fórmula mágica de como você tem que tratar as mulheres e de que isso vai tornar os relacionamentos saudáveis, sendo que ele não vai no cerne do problema, que é a sociedade está mal organizada, foi desorganizada. Nenhum método de relacionamento vai consertar a sociedade. Não, mas é defensivo. É pior que isso, porque ele é parte do problema. Mas aí o Zeno, inclusive, ele falou comigo enquanto li o livro. Eu entendo o ponto que ele está fazendo, evidentemente que ambos discordamos, não do diagnóstico dele, mas da profilaxia que ele recomenda. Agora, é preciso entender que ele escreveu o livro com uma espécie de manual defensivo para uma civilização que já faliu porque ela vive no imperativo feminino. Esse é o grande ponto. Tudo que ele sugeriu tem um efeito higiênico, tem um efeito destrutivo na civilização. Por exemplo, um exemplo. Ele sugere que você nem pense em casar antes dos 30 anos. Se possível, adiar ainda mais. Ora, evidentemente que isso vai terminar com uma taxa de fertilidade muito mais baixa. Aquém da fertilidade necessária para simplesmente manter o nível populacional. Agora, por que ele sugere isso? Ele sugere isso porque ele tem como condição de contorno. Nós tivemos uma civilização feminizada, onde as mulheres, na verdade, têm praticamente todo o poder, porque elas têm o poder natural da agência sexual que elas sempre tiveram ao longo da história. Agora, agregado ao poder de jure das leis que as tornam iguais, sendo que elas não são iguais, e, portanto, é quase impossível escapar dessa armadilha societal. Então, por isso que ele recomenda o que ele recomenda. A pergunta básica que eu faria, esse é um livro que você recomendaria, ou no meu caso, você vai fazer seus filhos lerem? Absolutamente, especialmente os filhos de homem. Todo homem deveria ler esse livro, ainda que você não siga as recomendações dele. É preciso entender, e o grande mérito que ele tem, né, gente, e de novo é um problema seríssimo que nós temos. Se você não está disposto a aceitar o fato biológico, primordial, fundamental, que homens e mulheres são diferentes, e quando eu digo que elas são diferentes, não são diferentes apenas
nas suas características físicas básicas. Elas são diferentes nos níveis mais profundos das estruturas cerebrais e da psique e mentalmente. Se você não está disposto a aceitar isso, a gente não tem nem o que discutir, porque basicamente você rejeita esse preceito base da realidade observável. Então, a partir do momento que você entende que homens e mulheres são diferentes literalmente em corpo, mente e emoções, são diferentes mesmo, são dois seres diferentes. Então, um livro como esse é necessário para que você possa, no mínimo, se não se defender segundo as ideias higiênicas que ele apresenta, mais ou menos começar a entender e processar melhor o tipo de problemas e dificuldades que você vai enfrentar com mulheres. Então, nisso aí, o livro é espetacularmente necessário. Não dá. Você tem filhos, você tem sobrinhos, você tem irmão, eles têm que ler esse livro. Eu diria assim, é fundamental, você tem que ler. Sim. Não vá seguir. Apesar do livro, assim, ele ser repetitivo, tem uma série de defeitos, assim, não é um livro, assim, não é um primor de literatura. Tem que ser discutido, acho que um pai com um filho tem que ser discutido, porque o que ele vai receber do mundo externo é muito o oposto, né, do que está escrito no livro, né? Então, a criança, o adolescente, no caso, que eu não daria, obviamente, para uma criança ver isso, mas o adolescente, ele vai rejeitar a programação. Então, assim, o primeiro conceito que acho que a gente pode começar discutindo é o que, infelizmente, ele coloca no final do livro, que é da hipergamia. Eu acho que é um conceito central para entender o que as mulheres, qual a estratégia sexual das mulheres. Para deixar claro que a estratégia é reprodutiva, em primeiro lugar. É reprodutiva. Né? Então, assim, alguém quer comentar sobre a hipergamia? Sim, o problema fundamental de novo, a diferença de homens e mulheres. Né? Um homem pode engravidar dezenas de mulheres por dia. Dezenas talvez não, mas várias mulheres por dia. O cara também não vai aguentar tanto. E uma mulher, uma vez grávida, ela vai ficar indisponível para reprodução durante 9 meses. Uma vez que você entende esse fato básico da biologia, que as estratégias de reprodução das mulheres e dos homens têm que ser diferentes, e a estratégia feminina é hipergâmica, quer dizer, eu quero selecionar, já que eu tenho uma chance a cada, vamos ser honestos, 9 meses, uma chance a cada ano de reproduzir, e lembrando que nos primórdios da nossa civilização reproduzir era fundamental para sobreviver, você não tinha o mesmo cuidado neonatal, pré-natal, eu preciso copular com o melhor macho que eu conseguir achar. Nesse caso, o melhor macho significa o quê? É aquele que vai representar o melhor status dentro dos machos disponíveis naquele grupo e que vai ser mais capaz de me proteger e vai ser mais capaz de prover para mim. Então, a estratégia é hipergâmica. A mulher ela é selecionada para isso. Então, em grande medida, ela precisa enxergar o homem, e é um termo que eu acho que o próprio Rollo Tomassi e o Jonas fala, é verdade que os homens enxergam mulheres como objetos sexuais, porém, as mulheres enxergam os homens como objetos de sucesso. Se você entende isso, você entende uma das coisas, acho que é uma das regras que ele fala, né, que mulheres nunca conseguem amar homens como homens conseguem amar as mulheres. E isso é verdade, né, o amor quase que meio incondicional, romântico, é basicamente masculino para feminino e não o contrário, porque as mulheres sempre têm esse filtro seletivo aplicado. E se você não disser que você não é um evolucionário, um psicólogo evolucionário, você pode dizer que mesmo são simplesmente centenas de milhares de gerações de adaptações biológicas, sendo que as mulheres tivessem esse filtro cerebral no qual elas selecionam os homens baseado em critérios de status, força, capacidade de proteção e de provimento. Essa é a estratégia feminina, hipergamia. Já a estratégia masculina é poligênica, né? Basicamente, o homem espalha os genes dele ao máximo possível e o critério de seleção dele é muito mais relaxado. Basicamente, é aquela velha piada, acho que o próprio Rollo Tomassi fez no livro, né? Não existe mulher feia depois das 2 da manhã com 6 uísques. Uma vez você entende isso, você entende por que elas são... Porque os dois gêneros são fundamentalmente diferentes. Não existe igualdade entre homens e mulheres. E se você ficar tentando, você falar pro seu filho que as mulheres e homens e mulheres são iguais, vai levar a frustração infinita dele, porque os dois gêneros não conseguem, eles têm estratégias diferentes. A nossa sociedade é apoiada em vários paradoxos. Um desses que o Pepe acabou de falar, que a mulher é focada em qualidade, né? Buscar o melhor macho disponível do que ela consegue atingir, e o homem é focado em quantidade, né? A gente consegue notar isso quando a gente vê o que é o soft porn para um e para o outro, né? O soft porn para o homem tem um harém, soft porn para a mulher é o 50 tons de cinza, né? Tem um bilionário que se apaixona por ela, um duque ou alguma coisa assim. Mas tem outros paradoxos também mais recentes. Esse é essencial à natureza humana, né? Essa diferença de qualidade e quantidade. Tem um paradoxo que é característica das civilizações industrializadas,
masculinizadas, que é que a força física deixa de ter importância, né? Então, o macho alfa, que sempre foi, né, o cara fortão, o melhor guerreiro, o cara que vai ser o melhor lenhador, de repente que tem as características físicas correspondentes, isso não corresponde mais ao cara que vai ser o mais rico, que vai ter a melhor renda, né? E algo que ele aborda no livro, que é justamente assim, na sociedade moderna existe uma separação. O que antes eram qualidades que estavam em um homem só, passam a estar em dois homens, por exemplo. Dois ou mais, né? Dois ou mais, que é o provedor, que é um cara que não necessariamente vai satisfazer o ímpeto sexual da mulher, que é por aquele cara ou fisicamente mais atrativo, ou que tem uma postura mais assertiva, né? Então, a mulher acaba dividindo a estratégia dela entre a atratividade sexual de um lado e o provedor, o cara que vai estar ali provendo para ela o conforto e a proteção que o instinto dela pede, né? Comanda, né? Comanda, exatamente. Tem uma terceira camada de paradoxo também, que é mais recente, que é essas questões políticas. As mulheres são doutrinadas a odiar os homens, e odiar o patriarcado, e odiar o casamento, e tudo que vem pós-revolução sexual dos anos 60, né? Por causa do feminino de terceira onda e de quarta onda, Sim. né? Exatamente. Mas voltando ao ponto 2 aí, que o Zeno comentou, que o ponto também é extremamente importante, né? É preciso que os homens entendam, principalmente os garotos entendam, que o resultado dessa dissociação entre a capacidade física e a capacidade de provimento, né, em última instância, né, a muscularidade de provimento, acabou gerando nas mulheres uma estratégia de reprodução que é meio esquizofrênica, né? E os homens precisam, os meninos principalmente precisam entender isso, né? É o duelo entre os bons genes, que, segundo o firmware, o iOS das mulheres é selecionado para pegar o cara de mais de 1,80 m e super musculoso, né? Versus o bom pai, né? Que basicamente é o nerd programador que trabalha no Silicon Valley e faz $400 mil por ano. E, na verdade, a maneira como ela tenta acomodar isso na sociedade moderna é quando ela está no pico da atração sexual dela, que aí o próprio Rollo Tomassi ela põe no livro entre 22 e 24, olha como a janela é pequena do pico da atração sexual. Ela tenta copular com o máximo possível de machos alfa, aí você entende a quantidade enorme de parceiros sexuais de uma mulher moderna, o número de parceiros sexuais que a colocaria facilmente no âmbito de uma vagabunda, de uma prostituta, né? Uma mulher que transa com 10 caras durante essa fase. E aí, no final da vida dela, quando ela já teve essas dezenas de parceiros sexuais, né? No final da vida sexual atrativa dela, depois dos 30, aí ela tenta atrair, na verdade, um bom provedor, né? Então, essa é a estrutura corrente. Como você, legalmente, historicamente, o que se fez, né? Tem aquele livro que a gente já falou umas 3 vezes aqui, do Joseph Henry, Sexo e Cultura, né? Ele analisou, se não me engano, 85 civilizações ao longo de 5 mil anos, né? E ele conseguiu demonstrar uma correlação clara entre conquistas tecnológicas da civilização e restrição de liberdade sexual feminina. Como a gente não tem restrição de liberdade sexual feminina, a gente permite que as mulheres vão por esse processo com o resultado que é digênico, né? Porque as mulheres elas demoram muito para ter filho, ou muitas vezes não tem filho, e quando tem um número muito pequeno. Então esse é um problema fundamental, que aí eu concordo com o Zé, que é um problema na nossa sociedade, nós não sabemos como endereçar. O Rollo Tomassi não está propondo uma solução para isso. Tudo que ele propõe nesse modelo é, nós estamos entre as ruínas, essas são as ruínas da civilização. Eu vou te ensinar como se defender das gangues de canibais. Eu queria só destacar um ponto aqui. O Rollo Tomassi, o livro tem, sei lá, mais de 200 páginas. 280. Quer dizer, ele fala de sexo, ele fala de relacionamento, de vez em quando ele fala de casamento, em nenhum momento ele fala de filhos, assim como um objetivo disso tudo. Ele fala no máximo daquela parte de contraceptivos, né? Uhum. Mencionando que a indústria, por exemplo, nunca vai fazer um contraceptivo... Mas ele não fala do filho como um objetivo para o homem, um objetivo de vida. Eu, enquanto homem, você tem que ter um relacionamento porque você quer ter filhos. Não, o filho é uma ameaça que a mulher impõe ao homem para segurá-lo ou para controlar de alguma forma. No máximo, o filho é um estilo de vida. Optar por filhos é um estilo de vida, que obviamente destruiria a civilização, né? Se isso é levado... Se esse é um princípio que for generalizado para a população geral, leva ao colapso civilizacional, né? Sim, ele faz isso. O que ele... Eu acho que ele evita falar de filhos. Ele até, eu acho que tem filhos, tá? O autor, assim, não é a questão... A questão é que ele evita... Ele
ele prescreve que, assim, como a sociedade hoje, o imperativo feminino, ele inverteu a ordem da sociedade, ou seja, a mulher hoje é que ela pauta os relacionamentos e pauta de como tem que funcionar a sociedade. Então, assim, dos 20 aos 30 anos a mulher pode fazer o que quiser, né? Pode ter o número de parceiros que ela quiser, e de 30 aos 40 anos ela tem todo o direito de conseguir o provedor dela, né? Então, assim, é mais ou menos isso. Então, o que ele fala... se ela não está conseguindo, é por causa do machismo, gordofobia. Exatamente. Quando ela está no final da curva de atratividade de valor sexual na sociedade, né? No tal do que eles chamam de sexual market value, né? Que é o valor no mercado sexual, digamos, do homem e da mulher, né? Ela tem todo o direito de settle down, né? De arrumar um parceiro para a vida, né? O provedor. Então, assim, o que ele faz ali é o seguinte: jovens, não caiam na armadilha de ter filhos cedo. O que para um pai, para alguém que é mais tradicional, conservador, que eu acho que nós aqui nos consideramos conservadores, realmente é um conselho ruim, tá? Mas o que ele está falando é o seguinte: o mercado sexual é esse, tá disposto dessa maneira. Então, assim, não vai se meter com uma piranha e vai ter filho com ela, sendo que ela vai destruir a sua vida, né? Mais ou menos isso. Provavelmente porque ele já deve ter visto várias vidas destruídas, né? É aí que a gente discorda, né? No seguinte sentido, que no mundo onde as mulheres sabem ou cultivam outros valores, né? Outra estratégia, digamos, né? Isso não aconteceria, tá? Então, mas a gente teria que voltar para um modelo anterior, né? Onde existe um contrato e a sociedade, ela puniria, digamos, as mulheres por ter esse comportamento. E isso hoje realmente ele tem razão, isso não acontece, né? A mulher não tem nenhum tipo de punição por ter um comportamento promíscuo ou por ter filhos com vários homens. Promíscuo é também destrutivo, né, o Salazar? Porque um dos pontos, e de novo, é por isso que eu estou tentando fazer o papel de advogado do diabo, entendendo que a estratégia dele, apesar de extremamente perniciosa, ela no mínimo é racional no tempo corrente, como esses das ruínas da civilização ocidental, especialmente Estados Unidos e Europa Ocidental, especialmente esses dois lugares, né? A grande questão é o seguinte: hoje você vai investir o seu tempo e o seu dinheiro num relacionamento. Você vai ter filhos, 2, 3, 4 filhos, não importa o número que seja, e se a mulher decidir amanhã, por razão nenhuma, lembre-se que a maioria dos países tem o que a gente chama de no-fault divorce, né? Divórcio sem razão nenhuma, ela pode levar os seus filhos de você, tomar os seus filhos de você. Nós discutimos isso um pouco no episódio do Red Pill, né? Levar metade dos seus rendimentos e você vai simplesmente não tem defesa legal, defesa institucional nenhuma, né? E nesse sentido, né, se você for usar lá o termo da machosfera, manosfera, ele acaba até advogando a estratégia daquela man going their own way, né? Os homens seguindo o seu próprio caminho, né? Praticamente, entenda que ao engajar em matrimônio e ao engajar na criação de filhos no Ocidente moderno, você pode perder tudo do dia para a noite e não há nenhum tipo de defesa. Esse para mim que eu vejo que é o grande ponto. Evidentemente que a questão é que para um reacionário, para um tradicionalista, né, mais do que conservador, ter filhos é um ato de fé. Então fique claro que você está tomando essa decisão de ter filhos como um ato de fé, e não é um ato racional. Não é um comportamento... Não é uma decisão econômica. Inteligente do ponto de vista simplesmente dos incentivos econômicos. Eu acho que para mim esse é o grande ponto, né? Esse é um dos pontos cruciais dele. E de certa maneira faz jus ao nome, que é o homem racional. Se você for usar critérios racionais, de fato, você não vai se reproduzir e provavelmente vai seguir essa estratégia do man going their own way, que é basicamente o homem sair desse mercado, né? Não participar disso, né? Fazer, você não vai participar disso aqui. O que a gente sabe que é muito complicado, né? Mas até porque os impulsos sexuais existem. Se você é materialista, se você é um materialista hedonista, é totalmente possível, né? Você está com algum tipo de desejo assim, você procura uma prostituta, você procura a internet, está cheio de recursos para isso. Se você rejeita o ocidental, né, Zé? Você rejeita o ocidental. Se você é simplesmente materialista e o casamento para você é uma fonte apenas de sexo, realmente é uma roubada, né? Você não se interessa por ter filhos, o casamento é uma roubada.
e tem sites que defendem isso, tem canais no YouTube que defendem, o homem tem que ficar solteiro mesmo, não tem que casar, que o casamento é uma roubada, mas o problema é o preço que você vai cobrar, não só do indivíduo, né, como da civilização lá na frente. Só um adendo aqui que o próprio Rolo em nenhum momento, não sei, passando, em casos bem específicos, ele não menciona religião, não fala nada de valores de qualquer religião nisso daí. É extremamente secular o livro, a abordagem dele. Esse Rolo é um picareta. E ao mesmo tempo também, ele agradece no final do livro ao Rush, que o incentivou a editar um livro com os melhores posts do blog dele, do Rational Mail. Isso foi em 2012, 2013, e o Rush hoje é um cristão ortodoxo, devoto. Não sei até que ponto ele leva ainda, ele acredita naquilo que está escrito no livro hoje em dia, o livro que ele incentivou a publicar naquela época. Não, mas então, o Juscelino, mas você vê que interessante, volta ao ponto que eu estava tentando falar inicialmente. O Rush, ele inclusive despublicou a maioria dos livros dele, ele retirou de publicação, parou de vender, porque a maioria dos livros dele era basicamente, ele era o que ele chamava de pick-up artist, né? Ele ensinava técnicas de como se relacionar sexualmente com o máximo número possível de mulheres. Basicamente o artista do chaveco. O artista do chaveco, obrigado. É isso mesmo, o artista do chaveco, é isso mesmo, é o chaveco. Obviamente ele parou com isso, mas aí eu volto no ponto que o diagnóstico é bom, é preciso entender a estratégia das mulheres, que as mulheres são diferentes de homens, que elas têm estratégias que estão um tanto quanto esquizofrênicas, elas têm características um tanto quanto sociopáticas, a gente pode até dizer porquê quando ele falou daquela história das noivas de guerra, War Brides, então você tem que conhecer o diagnóstico, você não tem simplesmente aceitar o método profilático que ele recomenda para resolver esse problema. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para entrar no livro, que a gente não está falando muito do livro, um negócio que eu acho importante, como ele fala de plate spinning, de girar os pratos. Eu vejo muitos garotos adolescentes que são basicamente torturados por garotos adolescentes no pico da atratividade, porque eles não entendem esse conceito de que eles têm que ter, pelo menos, a perspectiva de poder ter encontros, não necessariamente com sexo, com mais de uma garota, para que uma garota só não os escravize pela atenção exclusiva deles. Isso é um negócio útil, importante, você não precisa usar isso pro resto da sua vida, mas é importante que adolescentes masculinos não sejam basicamente encurralados por garotos. Então esse é um exemplo interessante. O que ele diz é que o homem, né, deve ter várias perspectivas, né, várias possibilidades de relacionamento. Ela não pode estar simplesmente dependendo de uma única mulher. Dos humores de uma única mulher. E é o que a mulher jovem faz, né? A mulher jovem sempre tem um monte de pessoas, de homens jovens orbitando ela. Né? Orbitando. Essa é a questão. Os orbiters, né? Meta-orbiters, né? E com redes sociais, eu acho que isso é muito, muito importante, né? Outra coisa que eu acho que ele fala logo no começo do livro é o tal do one night, né? Que as pessoas têm muito isso. Que é a ideia de que em português seria o meet, que é ter a ideia de que existe uma pessoa só para você no mundo inteiro. A alma gêmea, exatamente. E isso leva a comportamentos que são doentios. As pessoas levam muitas vezes a relacionamentos que estão muitas vezes fadados ao fracasso. São claramente pessoas que não têm jeito, não têm melhor viabilidade juntas, né? E elas acabam achando porque aquela pessoa é talvez na cabeça dela idealizada a pessoa perfeita, né? E eu acho que, mais uma vez, né? Nada disso aconteceria se a sociedade funcionasse do jeito que ela funcionava antes, né? Mas exatamente. Como isso não acontece, é importante saber disso, eu acho, né? Até porque o ideal romântico, né? Se você for analisar historicamente essa ideia de romantismo, um negócio que foi criado, né? Não existia na sociedade. Os casamentos eram todos arrumados para começar, né? Não tinha esse negócio de romantismo, de não, essa pessoa aqui é a pessoa ideal para você versus a outra, e se você não casar com ela porque é o amor da sua vida, nada mais vai dar certo. Isso não existia antigamente. Se for no tempo dos nossos avós, talvez bisavós, você não veria isso. Isso não aconteceria. Só mencionando aqui, Salazar, que essa tradução pirata que está disponível na Amazon traduziu o One Eats como Unikit. Unikit? De único com it, de inflamação. Foi você que traduziu isso, né, José? Fala a verdade. Eu não, eu tenho canos pra consertar, meu amigo. Seria o mito da alma gêmea, né? Uma coisa que eu não sei se ele estressa o suficiente no livro é que
essa questão romântica é principalmente uma questão masculina. Isso. As mulheres são muito mais pragmáticas nos relacionamentos com os homens. Zeno, e isso é uma coisa que ele estressou quando ele fala daquelas leis de ferro de Rollo Tomassi, e isso é uma coisa que os homens precisam entender. Os homens amam idealisticamente e mulheres amam pragmaticamente. Ele falou isso, é uma das leis lá dele, e ele falou claramente que esse amor incondicional idealizado dos homens, esperar que as mulheres amem da mesma maneira, é o caminho para o fracasso, é o caminho para a frustração. Por isso que eu falo para você que é importante, especialmente para um homem jovem que está começando a ter encontros com garotos, começando a conhecer garotos, ele precisa entender isso, né? Um exemplo assim ótimo disso aí que você está falando, por exemplo, eu fico orbitando lá a garota, né? Eu fico me fingindo de amigo dela, porque não tem amizade de pessoas de sexos diferentes, na verdade que não tem. Ele concorda com isso e eu também concordo com isso, ele fala disso. Você fica lá esperando o seguinte, não, porque eu sou muito amigo dela, eu faço a lição de casa dela, eu faço os trabalhos dela, eu dou toda a atenção e carinho para ela e eu tô esperando que um dia ela me retribua. Na verdade, retribua sexualmente, nada acontece. Você precisa entender, cara, que uma mulher bonita, jovem, atraente, gentileza é uma coisa que ela tem de qualquer ser humano na sociedade. Lembre-se, ela tá usando o filtro, ela tem que saber pelo filtro qual é o melhor macho, qual é o macho de mais alto status. Ao dar simplesmente atenção e carinho cordatamente para como gado, você tá dizendo claramente, você é igual ao resto, você não tem status nenhum. Então, você vê que é importante para dizer pro seu filho, pro seu sobrinho, pro seu irmão, entendeu? Para ele não ficar frustrado, para ele não terminar como daqueles caras que, depois de passar 35 anos consertando o encanamento da mulher de graça, certo, Jusilei? Tem muitos encanadores. E direto aí. Aí o cara fica louco, porque a mulher casou com o marombadão lá, ou se mata ou mata a mulher, né? Não, porque eu fiz tudo pra ela, não retribuiu, não funciona assim, né? Não tem essa... Você lembra que ele chega a falar, né, o Salazar, de equidade no relacionamento? A mulher, ela não é exatamente capaz de apreciar o tipo de sacrifício que os homens fazem pra estar com ela. Mas o ponto dele não é que você tenha ódio das mulheres, você entenda a natureza feminina, né? A natureza. É assim, e acabou, entendeu? Então, isso é um aspecto, ainda que você não subscreva a conclusão hedonista, materialista de como combater, você precisa, no mínimo, entender e internalizar isso, né? Entenda que a natureza dos dois gêneros é diferente e não odeie um gênero por causa disso, né? Do mesmo jeito que você não odeia um urso polar por ele ter os hábitos que ele tem no Círculo Polar Ártico, né? Entendeu? E ele, aliás, um urso polar não é melhor que um urso marrom, né? Eles são adaptados aos seus ambientes. Então, é nesse aspecto que eu vejo o livro como, ao mesmo tempo, importante para que os homens se defendam, liberador no sentido que você consegue entender a natureza dos dois sexos, né? Esse é o grande ponto. Eu acho que para um homem jovem realmente é muito importante, porque ele precisa entender que o baralho está arrumado contra ele. E baralho, exatamente. As pessoas entram no mundo do relacionamento lá cheio de fantasias, de romance, que ele aprendeu com a Disney, com novela e com sei lá mais o quê, e vai achar que aquilo é a vida prática e vai se magoar e vai se ferrar e vai se destruir, né? Vai gerar frustração para todo mundo. Outra coisa que ele fala que eu acho bastante interessante é a ideia do frame, né? Que é você num relacionamento manter o frame, que é o seguinte, não é exercer o poder e mandar na mulher, não é nada disso, é manter um certo controle do relacionamento, porque a mulher vai te testar muito, né? E ela faz isso até inconscientemente, né? Ela os tais dos cheat tests, né? Ela vai tentar fazer os tais dos cheat tests, que é justamente testar a sua... Até se você continua tendo o status que ela aferiu lá atrás, né? Você é adequado para ela? Você é o macho alfa, você pode ser até um alfa acidental, pode ser um alfa situacional, mas você é o macho alfa que ela selecionou, entendeu? Cada fibra do corpo dela está fazendo essa pergunta, mas é ele mesmo, é ele mesmo. Exatamente. Então, é como você não falhar esses cheat tests, né? Como você justamente não pode entregar o ouro, né, para a mulher, ou seja, ela vai estar constantemente desafiando esse seu status, né, como o escolhido dela. E isso vai acontecer, inclusive, no casamento, né? Isso é terrível hoje, né? Porque antigamente, na época dos nossos avós, que não existia o divórcio, né, não era uma prática tão acessível, uma vez que a mulher casou, ela ia sossegar o facho, né? De uma forma ou de outra. Hoje não, que o divórcio está acessível, então a mulher pode estar constantemente entrando de volta no mercado de sexual procurando um parceiro novo. Checando e entrando de volta no mercado sexual, né? Exatamente.
exatamente. Todos nós devemos conhecer algum tipo de alguém que casou jovem e... É muito comum... Ou nem tão jovem assim, né? Ou nem tão jovem. Não, e é muito comum o cara que perde o frame ao longo do casamento, né? Então ele começa o casamento bem, ele começa sendo um cara importante no relacionamento, ele tem o controle da situação, e aí depois de 10 anos ele é totalmente anulado pela mulher, né? E aí tem casamentos que acabam com 40 anos. Hoje está cada vez mais comum, né? Porque chega no final dos 40 anos, a mulher já não tem mais respeito nenhum pelo cara e acaba deixando ele de lado, né? Isso é muito comum, infelizmente, né? Porque justamente as regras do jogo mudaram, né? Ela se sente repelida pelo cara, e aí você tem... Exatamente. O problema é que você tem uma sociedade, e aí volta naquele ponto, o dilema do prisioneiro que a gente conhece da teoria dos jogos, né? O ponto de equilíbrio da sociedade não é casa, é divorcia, né? Quem divorciar primeiro ganha, na verdade, nesse modelo, né? Para lembrar do dilema do prisioneiro. Quem delatar o outro prisioneiro tem a menor pena, né? Então, na verdade, a mulher é incentivada a isso, né? Porque ela não tem nenhum tipo de reprovação social, ela está executando os testes do cheat test dela. Percebe que o cara parou de ter sucesso, até porque é natural que o homem, quando ele consiga um relacionamento de longo termo, né? Ele tente relaxar, ele procure relaxar, ele imagina que há a possibilidade de relaxar. A mulher percebe isso como uma perda de status, né? E vai procurar. Nesse caso, eu vou dizer até que se iludir achando que vai achar um cara de mais status. Exato. Porque honestamente não vai. Uma divorciada de 40 anos não vai. Tem muita ilusão, né? Sim. Assim, a gente eu vejo vídeo lá alguns desses vídeos do pessoal que faz propaganda do homem solteiro, né? Mostrando vídeos de Tinder, eu acho que é um site de relacionamento. Aí a mulher lá falando, tem 4 filhos com 3 homens diferentes, solteira, e fala, não quero qualquer um, não, viu? Sim. Esse é um negócio que ele fala bastante no livro, né? São coisas meio que proibidas, né? Mulheres já com filhos, se você entrar num relacionamento desse, assim, Mas a mulher tá lá achando que tá abafando no mercado, sei lá, com 39 anos, achando que tem o mesmo apelo sexual que tinha quando tinha 22. Mas para um homem entrar num relacionamento de mulher com filhos, eu acho que é meio que uma admissão de que realmente ele tá disposto a criar a prole de um outro homem, né? E isso, muitas vezes, na cabeça da mulher, muitas vezes não, acho que 100% das vezes, né? É uma licença para opa, esse aqui é o provedor perfeito, digamos assim, né? Porque eu consegui o que eu queria, eu reproduzi com o homem que me atraía, né, sexualmente, e eu achei um cara aqui disposto a pagar as contas. É perfeito, é basicamente quando a mulher tirou na loteria, né? O cara que escrevia no Chateau Artiste, né, que também é parte da Royce. O Royce, né? E que era do artista do Chaveco, como o Salazar falou, ele tem uma frase excelente sobre isso. Ele fala assim: a mulher rodada, né? A rodada de 39 anos com 3 filhos, na verdade, jamais perdoa o provedor beta que casou com ela mesmo, porque ela sabe no fundo que ela status baixo, o cara casou com ela porque o cara não tinha opção. E nada parece ser mais destrutivo pro interesse de uma mulher do que quando ela percebe que o homem não tem opções. Eu diria, quando o homem não tem opções e quando ele não tem uma espécie de drive interno, e aí vem a parte do frame, né, o Salazar, quando ele não tem objetivos, que pode ser muitas vezes carreira, um negócio, alguma coisa, até mesmo objetivos políticos ou esportivos ou intelectuais que estão além da mulher. Parece que é o paradoxo que os betas, né, os provedores, vai ter que entender, ser totalmente dedicado à mulher, ser totalmente aberto à mulher, né, contar todos os seus sentimentos para a mulher, tem um resultado terrível para a mulher, que na verdade é aquilo para os filtros dela de seleção indicam que você não é o cara para ela. A mulher, para usar outra frase que o próprio Rollo Tomassi usa, né, eu vou tentar traduzir, mas é mais ou menos isso. As mulheres querem estar com homens que os outros homens querem estar com e que as outras mulheres querem dar para. É importante que a mulher dentro do casamento só vai manter parte do frame, né, do quadro aí, do controle da relação, que não é simplesmente esmagar a mulher e tornar ela um autômato, mas deixar claro para a mulher que você tem uma espécie de ponto de origem interno, né, que você está além dela, deixar claro para ela que eu não traio você, mas eu poderia, tá? Eu poderia porque eu tenho oportunidade e tem gente interessada, tá?
Eu não sou um nada aqui, que eu tô perdido, tenho que implorar por sexo com você, que se não for fazer sexo com você, nenhuma outra mulher no mundo vai fazer. Isso é importante pra mulher, é deixar claro, ó, eu não faço porque eu não quero, tá? Não é porque eu não posso, porque isso tá indicando pra mulher, então ele é o macho de status, então eu escolhi bem, né? Então, cada fibra do meu ser, os meus óvulos estão dizendo, eu escolhi bem, entendeu? Os meus genes, os genes com quais eu vou recombinar são de boa qualidade. Você vê que interessante como é contra-intuitivo e como é difícil para os homens em geral fazer isso, porque chega um ponto que a natureza masculina, né, ela quer ter o conflito com o inimigo, não dentro de casa, né? Quer dizer, no fundo você tem que trazer o conflito, e o conflito tem que acontecer dentro de casa, né? E ao mesmo tempo o condicionante igualitário moderno que o Zeno falou, né? Quer dizer, você falar um negócio desse pro seu filho, versus o que ele aprende na escola, versus o que ele aprende das tias dele, das primas dele, é chocante, né? Entender essa natureza feminina. Por isso que eu insisto que é tão importante. O livro ele serve como uma espécie de removedor da cortina da frente dos olhos, entendeu? Porque os homens têm que entender que é essa natureza feminina. Não tem jeito de fazer. Exato. Ele usa muito a terminologia do Matrix, né? Que as pessoas estão plugadas, ou tomam a pílula vermelha. Mais um, né? Falando de pílula vermelha. Quantas vezes a gente já falou de pílula vermelha? Mas tudo bem, mas a analogia é válida. É válida. Não, eu concordo. E uma das coisas que eu acho que, assim, ele fala em alguns parágrafos que a maior ferramenta que você pode ter num relacionamento é a imaginação da mulher, né? Isso. Que é justamente você contar tudo exatamente para ela, porque se ela sabe exatamente 100% do que você faz ou que você fez no passado, você basicamente passou ali a ser previsível para ela, né? Uma coisa assim que... Ela conquistou você. Não tem mais desafio, porque ela já conquistou, ela tomou você. Não tem mais ali nada, exatamente. Então, assim, são várias coisas ali que fazem sentido, né? Porque a mulher, nos relacionamentos, ela tende a imaginar muito mais do que o homem nesse sentido, né? Salazar... O homem é muito mais direto, né? Ele vai atrás, é o contrário, né? Ele vai atrás da revista da mulher pelada, né? Não, e mais do que isso, né, Salazar? O próprio Rolando Tomás falou, como o homem tem aquele modelo analítico, estrutural e racional de solução, eu quero sexo. A mulher tem sexo. A mulher tem que trocar o sexo por recursos. Eu vou prover recursos, logo ela vai me dar sexo. Não é assim que mulheres operam. Não é assim. Não funciona assim, entendeu? Aí você fica frustrado. Pô, eu investi tanto tempo, eu insisto nisso. Nós todos tivemos amigos de escola, né? Pô, aquela menina lá fazer toda a lição pra ela todos os dias. Ela acabou ficando com o maconheirinho lá do o DJ, o DJ, entendeu? Pô, entendeu? Porque não funciona, esse modelo não é, né? Ele fala muito daquele let's just be friends, né? Que é vamos só amigos, o vamos ser só amigos é a comunicação indireta da mulher que deixando claro que ela rejeitou você, entendeu? Não pense que você... Não, se eu ficar sendo amigo dela se eu ficar bem próximo aqui, dando ombro pra ela chorar cada vez que o novo marombadão desiste dela, entendeu? E segura o cabelo dela enquanto ela vomita na privada, quando ela tá bem na balada. Um dia ela vai ficar comigo. Não, ela rejeitou você, entendeu? A única resposta possível pra vamos ser amigos é nem é só isso, entendeu? Vai embora, menino. Exato. Você tá pensando que eu sou. Então, eu insisto, isso é importante. No final do livro, ele menciona alguns autores que ele considera importantes. Ele fala do Rush, naquela fase hedonista, materialista do Rush, antes da conversão religiosa do Rush. E ele fala de um cara que eu li durante muito tempo, que é o Dalrymple. E o Dalrymple é um cara interessante porque ele é um protestante, mas ele aborda essa questão a partir de uma ótica cristã. E aí fala um pouco do que o Zeno falou. Uma das coisas que ele fala, você tem que usar essas técnicas de artista do chaveco, né, de game, que eles chamam de game em inglês, de jogo, no seu casamento, inclusive para ajudar a manter suas esposas mais virtuosas, inclusive para ajudar a diminuir a tentação da sua esposa por outros homens. Uma coisa interessante. É um dos poucos que eu vejo que tenta combinar, tá, cristianismo com essas características da pílula vermelha, do red pill em relação à mulher. Mas ele é um cara bem interessante. Mas você veja que ele tem um conselho para falar, isso é importante para manter a harmonia do lar, né? Injetar esse nível de conflito de baixa intensidade é importante para evitar que vire uma... É quase como se fosse... você tem pequenas guerras, guerras proxy, né? Guerras de procuração para evitar uma guerra nuclear. A divórcio seria uma guerra nuclear. Como é que você faz isso? Você tem os seus pequenos Vietnãs, Coreias, entendeu? Honduras, coisas desse tipo. Que mensagem bonita, né? Que mensagem bonita. Então, o casamento é uma longa guerra fria, gente. Vou mandar imprimir esse daqui. Vou mandar imprimir, fazer uma placa. Mas é algo que faz sentido, entendeu? Inclusive,
tem alguns pontos do livro que ele fala que tem mulheres que leem o livro do Rollo Tomassi e concordam muitas vezes porque, eu tô cansado de perder respeito porque deve ter um monte de pétara hoje. Isso. Porque os caras não sabem como é que trata a mulher, né? O que a mulher quer, né? Exatamente. Tem muito essa ideia no livro porque uma dos grandes dilemas da humanidade é sempre saber o que a mulher quer. Não é um negócio, não é cartesiano, né? Uhum. Mas é possível entender. Não é cartesiano, mas também não é místico e intransponível, que está no interesse das mulheres e dizer, não, nós somos criaturas místicas, ninguém entende. A gente não entende. Se você entende, veja que eu não sou um cara, eu não sou o cara que vai dizer para você jamais que ele é behaviorista, né? Ele é da escola psicológica do behaviorismo, que diz que tudo que importa são os impulsos internos e externos, as motivações internas não importam. Essa é basicamente a ideia do behaviorismo. E um dos grandes pais do behaviorismo radical é aquele B.F. Skinner, né? Que na verdade acredita que até mesmo o livre-arbítrio nem existe, né? Então ele tem esse problema. Ele fala muito de psicologia evolucionária. Quanto é verdade que você simplesmente não pode ter uma abordagem reducionista, né? Imaginar que as mulheres, os homens, qualquer ser, eles estão escravos dos seus determinismos biológicos, é importante entender que eles afetam sim o seu comportamento. E em média, você pode ter exceções, você vai ter exceções, mas em média, eles ajudam a explicar os comportamentos, né? Então você tem que pelo menos entender isso, né? Um negócio que eu acho interessante que ele falou, o Salazar, quando ele fala um pouco por que você falou agora, você deve evitar mulheres com filhos, especialmente para casamentos, para relacionamento de longo termo. Pelo mesmo motivo que você deve evitar mulheres com múltiplos parceiros. Aí você fala, qual que é a explicação fisiológica da psicologia evolucionária para isso? Olha, quando a mulher tem relacionamento sexual, ela é inundada por oxitocina, e oxitocina é basicamente a substância que vai no cérebro causar a formação de uma espécie de agregação de relacionamento entre o par sexual, né? Essa substância é importante no corpo humano porque ela que cria cimenta a relação entre homem e mulher, que é importante para que eles fiquem juntos para criarem filhos. Agora, uma mulher que é promíscua, que começa a ter esse tipo de conexão, né, com múltiplos parceiros, é quase como se no cérebro dela aquela capacidade de conexão fosse quebrada, né? Então, uma mulher, na verdade, que teve 3 parceiros sexuais, ela nunca vai conseguir ter uma conexão intensa com o marido dela, como teria, por exemplo, um homem que casou com uma virgem, né? Você vê que então tem uma explicação. A tradição que demanda que mulheres sejam virgens ou tenham um número baixíssimo de parceiros sexuais, ela é reforçada sob nova luz com os mais recentes descobertas da neurofisiologia e da psicologia evolucionária. E ele fala da oxitocina, particularmente. Você lembra disso, né? Ele fala bastante, inclusive, né? Inclusive, ele fala uma coisa bastante interessante, que é o seguinte, como as mulheres têm uma quantidade de testosterona infinitamente menor do que o homem, elas experimentam desejos de uma forma muito diferente do homem, né? E a oxitocina seria o hormônio da formação de ninho, né? De bonds, né? O hormônio do amor de verdade. Conexões emocionais. Isso, o hormônio e que a mulher experimenta isso com muito mais intensidade do que um homem, né? Então isso explica até relacionamento mãe e filho. Sim. Que um homem nunca vai conseguir entender isso, né? Tanto que a mulher, quando vira mãe, todo mundo fala, se transforma de fato. Se transforma de fato. Vira outra coisa, né? Mas você veja, né, Zeno? Qual é a propaganda corrente, né? Não importa o parceiro sexual de mulher, você pode casar com qualquer mulher, viu, filho? Ou irmão, ou primo, não tem problema não. Que ela transou com 13 caras, transou com 20 caras, não tem problema nenhum. Ela vai ser uma ótima esposa. Ela não vai conseguir. Ela é fisiologicamente incapaz, salvo por um milagre, por uma intervenção divina, por uma reforma de vida, entendeu? Que você tá falando de 0,0001% dos casos, não vai. Você tá apostando em algo que 99,99% vai terminar num desastre, né? Ela já se estragou em certa medida, ela meio que quebrou, né? Você vê como é importante o livro, ainda que ele não concorde com as conclusões, né, exatamente porque os homens têm que ser expostos a essa verdade, né? E eles não vão aceitar imediatamente. Eu acho que é uma pergunta que eu fiz para todo mundo aqui, todos nós, né? Qual foi a questão mais difícil em termos de red pill, né, para você aceitar? No fundo, é em relação às mulheres, né? E é engraçado que as mulheres que eu conheço que são red pilladas me falam o contrário, que a coisa mais fácil de aceitar foi o red pill em relação às mulheres, porque ela fala, nós nos conhecemos. Eu sei que são mulheres, né?
Só homens que têm mulheres. Nós fomos educados, né? Isso. Nós fomos educados, fomos formados nesse mundo já feminista, né? Sim. Mary Tyler Moore e coisa e tal. Sim. A mulher tem que estar no mercado de trabalho, tem isso, tem que ter oportunidade, é tudo igual. E assim, é uma coisa que ele talvez não toque muito no livro, é justamente o seguinte: hoje o homem que tem poucas opções no mercado sexual, né? Antes ele acabava até por limites em que a sociedade impunha, né? No range da mulher, dos candidatos da mulher, existia ali aquele range de mulheres que ele conseguiria se relacionar. Hoje isso foi totalmente retirado, né? Então, assim, a mulher hoje de baixo valor sexual, como ela tem hoje condições de através do movimento de liberação sexual, ter relacionamento com alfas, né? Ou acesso a alfas, isso para o homem de baixo valor, né, de sexual, isso foi um golpe, assim, fatal, né? E hoje a gente tem a cultura aí dos incels, que a gente já falou no passado, que é um problema sério, né? São homens, assim, extremamente insatisfeitos, extremamente frustrados, e de outro lado, mulheres que poderiam, né, ser pares desses homens, completamente se recusam ao relacionamento. Todo mundo tá frustrado, né? Em outras palavras, hoje você tem a gorda de 500 quilos que não quer se relacionar com o cara feinho ali, né? Ela quer só ela se acha no direito de ir atrás do artista. Do ator de Hollywood. Isso, do ator de Hollywood. Mas todo mundo, na média, todo mundo fica frustrado, né? Porque a mulher que teve vários parceiros na casa dos 20 anos, na casa aos 35, porque não tinha mais opção, também tá frustrada. Também vai trazer uma amargura para aquele relacionamento. É miserável. A frustração é generalizada. A mulher, a rodada de 35 anos jamais perdoa o cara que casou com ela. Ela sabe que o cara casou com ela, porque não tinha chance. Eu insisto, esse é o ponto, né? E mais, né? Acho que foi não lembro quem foi na Manosfera, acho que foi aquele Whiskey, né? Que também tinha um blog, né? 5 minutos de alfa batem 50 anos de beta, né? Então, a questão da probabilidade sexual, como é que a mulher aumenta o valor sexual dela? Na verdade, ela aumenta o valor sexual dela sendo mais promíscua, né? Então, ela faz uma espécie de dumping, né? Aí acontece isso aí que o Salazar falou. A mulher nota 6, ela consegue transar com nota 9. Como? Sendo promíscua pra caramba. Chega perto do cara e fala, vamos transar ali no banheiro, vamos transar ali atrás da lixeira. Pô, deu. Mas o contrário não é verdade. O nota 9 tá bêbado, fala, também tô bêbado aqui, agora eu vou lá, dou uma bimbadinha e volto. E funciona. E esse que é o princípio do Tinder, né? Isso permite uma mulher nota 5, né? Acesso a cara de nota 9. O cara tá com tempo. Mas o contrário não é verdade. Exatamente. Aí o movimento em céu, porque as mulheres são as filtradoras, né? No que tange ao sexo. Elas conseguem filtrar nessa ordem matriarcal, né? E aí você tem a frustração, né? E essa faixa enorme de homens que não tem opção, né? Mas você vê que coisa importante, né? Você vê que discussão importante, no qual o livro, apesar de não ser exaustivo nisso, é uma discussão toda que ele começa, né? Você vê por que eu considero crucial, eu concordo, você falou brincando no começo, deveria ser mesmo parte de currículo obrigatório. No MEC, Meus filhos, com certeza, chegando na idade correta, vão ler sim. Eu não quero ver filho meu sendo usado como o orbitador número 37 da garotinha, da vagabundinha lá, que é o que acontece. O que é triste nisso, né? Triste nessa situação toda, é que as mulheres atingem esse pico de atratividade muito cedo na vida, né? Se a fisiologia humana fosse diferente, sei lá, se a mulher chegasse no pico da atividade aos 50 anos, talvez as coisas fossem consideradas de outra forma, mas ela chega numa idade que ela é matura sexualmente, mas imatura em todos os outros aspectos, né? Então aí comete um monte de atrocidades emocionais, né, com as pessoas que estão em volta. O Zeno, eu falei outro dia com ele, tava falando, não lembro sobre o que a gente tá falando, mas aí o ponto que eu fiz com ele é, a mulher tem duas opções para atingir alto status na vida, né? Uma das opções é casar cedo, e aí você vê que nós estamos nesse momento indo contra a ideia, a recomendação do Rollo Tomassi. Você casa cedo, né? Você casa, sei lá, aos 25, né? Você tem 4, 5 filhos, você vira matriarca da sua família, que é um status elevadíssimo. A mulher se preocupa com o status, sei lá, até os 80, sei lá, algo desse tipo. Então você tem aí até os 90, você pode ser uma matriarca de alto status por 65 anos, se você estiver disposta a abdicar das suas infinitas opções, abdicar do seu carrossel de alfas cedo na vida, né? Ou
se você não estiver disposta, você vai ter, vamos ser generosos, a sua janela vai ser, em vez de ser dos 25 aos 90, né, sua janela de alto status, ela vai ser vamos colocar aí, dos 16 aos 30, entendeu? Você trocou 65 anos de alto status como matriarca por 16, 14 anos de alto status como a gostosona. É isso. O problema aí, a gente volta na questão de como é que está montado hoje o esquema moderno, né, em que a mulher ela é programada para não ser mais a matriarca. Sim. Ela é programada para, assim, olha, você tem que estudar, você tem que ser uma executiva de sucesso, e quando ela tiver 60 anos, podre de rica, vamos supor que ela foi uma executiva de sucesso, que entre as mulheres, nem entre os homens é o comum. Né? Nem entre os homens é o comum, né? Entre as mulheres também não é. Mas vamos supor que ela seja, né? Ela vai ser rica, milionária, e aí ela vai ver que ela foi roubada de uma experiência, por exemplo, de ser mãe. Ela nunca vai admitir, né? Porque ela foi mais uma vez programada. Algumas admitem, né? A Candice Bushnell, não é Candice Bushnell, o Zeno? Isso. Sex and the City, ela se lamentou, né? Exatamente. Então, porque ela foi programada sobre liberação sexual, né? Então, você pode fazer o que você quiser sexualmente, você pode ser o que você quiser também profissionalmente, e muitas vezes ela vai chegar lá e não vai ter construído realmente um laço emocional com filhos, que para as mulheres que são mães, né, é uma experiência que não se pode comparar com uma carreira, nunca. Cara, reproduzir um privilégio que ao longo da história, por exemplo, 80% dos homens não tiveram. Basicamente, o que a mulher dessa está fazendo, ela está trocando um contra-cheque que iniciou pelo fim da linhagem genética dela. Tem centenas de milhares de anos, centenas de milhares de anos. Olha só que coisa. E para quem vai o que sobrou do contra-cheque dela depois que elas se forem? Pro enfermeiro lá, pro cuidador, né? Ou para um sobrinho, né, que vai simplesmente pegar o dinheiro dela e gastar, assim, né? Tem muita gente que fica feliz com isso, né? Eu já vi pessoas assim que deixam tudo para um sobrinho e tal, e assim, tiveram uma vida, no final dos contos, vazia, porque muito, muito triste. Triste. E outro problema, né, o Salazar, é aquilo que o Spandrel, né, daquele blog Blood Shovel, ele cunhou o termo que eu gosto muito de falar, que é o IQ Shredder, né? Acho que é o Satoshi Kanazawa, né, que é aquele psicólogo evolucionário americano, britânico, na verdade. Para deixar claro, o QI é determinado largamente pela mãe, né? Então, nesse modelo moderno, uma mulher que vira executiva, ela tem provavelmente um QI mais alto. As mulheres com os QIs mais altos, que são instadas a trabalhar, têm o menor número de filhos ou nenhum filho, e, portanto, o QI médio da população em geral cai, né, por conta disso. Então, Shredder seria, como é que a gente... picotador. Picotador de QI. Então, o ponto do Spandrel lá é que ele chama, por exemplo, ele fala, qualquer cidade moderna hipercapitalista, ele faz questão de falar de hipercapitalista, onde tem a máxima necessidade de contínua competição, né, profissional, ela é um picotador de QI, porque as mulheres mais brilhantes são remuneradas, basicamente, olha que ponto legal que ele faz. Ele fala, o capitalismo financeiro moderno, ele converte, do mesmo jeito que você converte massa em energia, ele converte QI em lucro. Ao invés de converter QI em descendentes, como se acontece no tradicional, ele converte QI em lucro, e nesse processo ele consome o QI. Nesse modelo que não deixa nada para trás. Não deixa nada para trás. Mas veja, de novo, o Rollo Tomassi, ele mal reconhece isso e não está propondo uma solução para isso, né? Porque até a solução para isso, eu não sei. Você vê uma solução, eu não vejo uma solução fora de um colapso situacional. Você não vai reformar a sociedade, você não vai chegar para as mulheres hoje e bater no ombrinho delas e falar: não tem como. Ô Fia, tá vendo esse bando de macho alvo que você tá louca para dar aí? Não vai poder não, viu? Vou falar para você, não vai acontecer não. Não vai ter Você vai convencer agora uma garota que, sei lá, com 18 anos, agora vai começar a sua vida amorosa, dizer, não, olha, você tem que casar ano que vem, decide aí. De jeito nenhum. E vai ter 7 filhos e vai ser dona de casa. Não. Sai correndo. Ô Zeno, o que é pior? Uma garota de 18 anos, nota 9 de 10, que tem 50 mil seguidores no Instagram dela, né? Porque a atenção, né, para lembrar do próprio Royce lá, a atenção
é a moeda da mulher, quer dizer, uma vez que a mulher tem atenção, a gente falou, o Salazar fala muito disso, né? Como o Instagram destruiu a civilização ocidental, porque a mulher tem atenção de 50 mil caras, incluindo bonitões, marombadões no Instagram. Você acha que depois de ter esse tipo de endorfina e oxitocina no cérebro dela, ela vai aceitar casar com um cara só? Entendeu? Ter atenção de um cara só? Pô, não dá, né? Uhum. Como é que você fala pra uma menina dessa, é o que você acabou de falar, né? Ó, você vai ter que abrir mão desses 50 mil seguidores aí, da atenção toda, pra ficar com um cara só e ficar em casa cuidando dos filhos. Você não vai ser CEO de empresa, você não vai ser política, você vai ser mãe dona de casa. Mais do que ser CEO de empresa, o que vai catalisar a destruição completa realmente vão ser as redes sociais. Como a gente já discutiu aí no Social Dilemma, realmente para uma mulher extremamente, uma jovem, extremamente destrutivo. Extremamente destrutivo. Uma vez que a menina tem essa atenção, não tem como, não tem. Um homem só não consegue reproduzir a atenção. Outro dia eu tava vendo no Instagram, eu nem sabia que isso tinha. As pessoas que são mais seguidas no Brasil são crianças de 16, 15 anos, que tem 3 milhões de seguidores, são meninas, tá? Nossa, que surpresa, que choque, tá? Porque deve ser porque elas falam muito de filosofia analítica vogeliana. Matemática. Como é que vai ficar a cabeça dessas meninas? Sim, tá estragado a vida, né? Você acha que um cara normal, sei lá, um cara que trabalha, um engenheiro que trabalha numa empresa, um advogado que trabalha numa empresa, vai ser capaz de satisfazer esse vício em atenção que ela está adquirindo com 3 milhões de seguidores? Mas de jeito nenhum, gente. De jeito nenhum. Vai chegar aos 27 anos, né, que começa a declinar o interesse, já não vai ter tanta gente querendo segui-la. Isso. Acho que é mais do que a questão da carreira, viu? Acho que a carreira foi o primeiro catalisador, né, dessa mudança destrutiva, mas agora as redes sociais é uma série de desastres, né? As outras meninas que não têm 2 milhões de seguidores, o que vai ser o sonho delas? Ter 2 milhões de seguidores, cara. Não vai ser não, olha, eu não. Como eu não tenho 2 milhões de seguidores, eu vou ter filho, tá? Não, obviamente que isso não vai acontecer. Isso, exatamente. Então, se perpetua nesse processo. Eu tô falando aí, Zé, eu insisto com você, quer dizer, o Rollo Tomás, tudo que ele tá falando, cara, você tem que se preparar para isso. Se vocês querem entrar nessa, entendam o tamanho do titã que vocês vão enfrentar, do colosso que vocês vão enfrentar. Eu entendo. Não reclame, eu não reclame pra mim e não vá meter uma bala na cabeça quando uma mulher dessa der um pé na bunda de você. Entendeu? Eu acho que pra mim esse é o grande ponto. Não vai meter uma bala na cabeça. Você tá eu entendo, eu concordo, mas nada disso é a solução dos problemas, né? Que a gente não é solução. Aqui é um novo pacto civilizacional, né? O novo pacto civilizacional vai vir da destruição da civilização corrente ou da tomada da civilização corrente para uma nova civilização mais vigorosa, né? Sim. Eu me pergunto... Islã. Eu me pergunto como é que a China lida com isso, né? Já que aparentemente a China vai ser o nosso novo overlord. Eu não sei, eu acho que a China também é bem disfuncional, viu? Menos, tá? Essa impressão que eu tenho que... Eu não sei se a China mas é um assunto que passa ao largo do livro, né? Ele não ele discute aquilo lá e fala... Ele não restringe aos Estados Unidos, mas você vê que todos os exemplos que ele dá são de americanos e tal. Não fala sequer de América Latina ou Europa. Até porque ele é americano e ele vive no universo dos relacionamentos dos países anglófonos, no melhor dos casos, né? Gente, vamos ser claros, todo mundo aqui que a gente tem bastante vivência, né, com o cotidiano americano mesmo. Provavelmente é a pior mulher do mundo para se relacionar, é a mulher americana, né? São monstros, né? Sim, é que eu fiquei me perguntando ao longo do livro como é que tá a situação em outras sociedades que não é essa sociedade ocidental que está em franco declínio, tanto na América anglo-saxã quanto na Europa Ocidental e em partes da América Latina, né? O Islã, você sabe, né? A minha dúvida é a China, né? Não sei como é que as coisas funcionam lá nesse tocante. Então, eu não sei. A questão da China, ela tem uma disfunção por conta da propensão de abortar meninas, almejar ter meninos, por conta da política de um filho só que foi relaxada. Então ela tem aquele desbalanço entre homens e mulheres, o que dá um certo poder às mulheres. Mas a sociedade chinesa ainda assim é patriarcal, né? Então, na verdade, isso é grandemente limitado, uma coisa eu te garanto. OnlyFans não é tolerado na China. Uma mulher que se engaja em um OnlyFans basicamente está arruinando a capacidade dela de casar e de ter grandes prospectos na sociedade chinesa. Esse é o grande ponto. Né? O Japão me parece que decidiu acelerar o seu processo de destruição, né?
né? Falou que essa semana anunciaram lá que vai se tornar uma sociedade multiétnica, multi alguma coisa. Fora que bateu recorde, eu li essa semana que bateu recorde de suicídios no Japão. Sim. Pois é. Essa foi fantástica. Né? Tudo mais, sim. Fantástico, né, cara? Não, o livro, assim, não é um livro bem escrito, mais uma vez. Tem problemas de edição. Eu acho que ele falta organizar melhor as ideias. Eu geralmente, esses livros, que são coleções de posts de blogs, ou cujo material vem muito de blog, eles têm um problema, geralmente. Eu não sei se vocês concordam. Eles não são... Sim. Eles não têm uma estrutura... uma espinha dorsal muito sólida, né? Sim. E eles se repetem muito, né? Esse livro se repete muito. Se repete bastante, cara. Nossa. Mas, assim, é o que temos. Eu não sei. Eu gostei muito porque ele aglutina ali vários assuntos sobre como funciona o mercado sexual moderno, né? Assim, né? E como eu recomendo quem não tiver paciência, não tiver acesso ao livro, já que a edição portuguesa aparentemente é pirata, procura entrevistas do Rollo Tomassi. Tem várias entrevistas dele no YouTube, entrevistas longas de 1 hora, 2 horas, assim, que ele aborda esses mesmos aspectos. Acho que é de uma forma até mais organizada que no livro. Sim. E lê o próprio blog também, né? Que tem muito material. O blog tá meio parado, né? Eu vi lá, acho que faz 1 ano, acho que não tem atualização. Tá parado, mas tem um arquivo consideravelmente grande, né? Sim. Inclusive com os textos que deram origem ao livro. Eu sigo ele no Twitter, ele faz muitas lives. Às vezes eu vejo algumas lives dele, não vejo todas, né? Na época que o Rush tinha, eu também vi as lives dele. Aí o Rush agora, eu acho que ele não faz mais lives sobre esse assunto, obviamente. Sim, ele faz mais sobre aquele ponto de vista cristão ortodoxo dele. Ele faz no BitChute, né? O Rush, né? Mas é um assunto que eu acho que, assim, todo jovem tem que ter... Adultos também, né? Mas principalmente adolescentes, porque é realmente muito complicado. Mas, gente, assim, sabendo, assim, avisando de antemão as pessoas que o livro é mal editado, meio repetitivo, meio desorganizado, sabendo de tudo isso, ainda assim, é importante recomendar, é importante que a pessoa vá preparada, porque a informação, os conceitos são muito importantes. É crucial. Sim, sem dúvida. Tem que ser. E aquela coisa, ele realmente tenta dar uma roupagem científica, não acho que isso é a melhor. Não é necessário. Não é necessário, porque o conhecimento empírico, às vezes, ele é superior. Ele é superior. Superior, exatamente. É a experiência, é direta experiência de lidar com diversas situações, pessoas e como as coisas realmente funcionam. Não precisa falar de psicologia behaviorista, comportamental, que até porque é uma coisa meio charlataninha, né? Então, ciência, né? Vamos combinar. Eu só queria fazer um disclaimer aqui. Eu sei que, sim, eu ainda não sou pai, mas eu acho que, assim, introduzir o livro para as crianças é bom, mas eu acho que deveria ter, tipo, uma apresentação antes. Para crianças? Porque, em quadrinhos, não, mas discutir o tema antes, porque eu acho que se um adolescente pegar o livro como primeira leitura, pode ser um choque, vai ser um choque. E ele fala o tempo todo da Red Pill do Matrix, né? Mas dentro da linguagem da machosfera, tem horas que o livro, pra mim, Black Pill, vai um pouco pra Black Pill, que é a pílula do desespero, de você achar que não tem saída. É verdade. E isso é uma coisa que me deixou um pouco preocupado quanto a colocar isso para um adolescente. Mas sempre válido. Eu acho que Men Going Their Own Way é totalmente Black Pill, né? Que é o homem simplesmente saindo da sociedade. Não vou participar, né? Eu não vou participar disso. E eu não gosto desse ponto de vista. Não. Acho que... E no Brasil você tá começando a ver, né? Eu vejo muitos caras no Twitter que já falam desse termo, né? E, me preocupa, porque no Brasil... O Brasil, queira ou não, ele tá... As mulheres, elas não são iguais às mulheres americanas ainda, né? Estão chegando, né? Não, assim, e é uma recomendação que eu já dei para... Depende, né? Obviamente. Nos grandes centros, eu acho que sim. Isso. Sai dos grandes centros. Não procure a sua esposa, seu relacionamento de longo prazo nos grandes centros. Essas mulheres
mulheres de São Paulo, do Rio, elas acham que elas são de Londres ou de Paris ou de Nova York, então dane-se. Então vá rodar de macho alfa em macho alfa e virar uma mãe de gatos 40. Exatamente. Então, eu acho que tem ainda um backbone assim tradicional no Brasil. Pouco, mas tem. Pessoas que querem formar família, que existe um respeito mútuo, mas existe também a ideia de que cada um tem o seu papel, né, ou papéis. O livro, ele reflete, obviamente, a sociedade americana, né, obviamente. Mas ali também, ele não mostra os casos de sucesso que existem, né? Casos de... Acho que é importante a gente estudar a sociedade e discutir coisas que acontecem, porque as coisas acabam escorregando para cá, né? Cedo ou tarde. As ideologias, as práticas acabam sempre transferindo para cá. Eu acho que também, aproveitando que o Jusilei fez o disclaimer, acho que vamos fazer um outro disclaimer. Muita coisa que a gente fala aqui não é porque a gente acha que as mulheres são malvadas, não existe uma grande conspiração feminista no mundo. Existe, mas não dessa forma. Existe. Né? Mas não dessa forma, exatamente. É que às vezes lendo o livro dá a impressão que tem uma grande conspiração, as mulheres se reúnem, né? Apesar dele falar, não, em algum momento ele fala que não acredita nisso, mas que as mulheres se reúnem lá para discutir como vão controlar o mundo. Muito desses mecanismos que a gente discute, que ele fala no livro, são inconscientes, né? São mecanismos que estão fora do controle consciente das pessoas. É bom a gente conhecê-los. Estruturas de poder, elas vão sempre existir, femininas ou masculinas. Então, assim, a sociedade estava montada de uma forma e o tal do imperativo feminino, né, conseguiu, aos poucos, desmontar o que estava e montou outra coisa. Aos poucos não, foi muito rápido, né? Tô falando... aos poucos, eu digo, num curso aí de 100 anos, né? 50 anos, desde os 60. Talvez de 50 a 100. Eu acho que isso é algo a se discutir. Mas assim... 50, eu falei que é 50 e 50. Tá bom, 50 anos, vai. 52, vai. 52. Mas o ponto nós aqui discordamos de como os rumos da sociedade. Esse é o ponto, né? Eu discordo de como as coisas estão funcionando, eu acho que não vai dar certo. Se desse certo, gente, olha, legal, bacana, vamos em frente. Aparentemente não tá dando certo, né? Quer ver como não tá dando certo? É o modelo da Europa Ocidental, né? Tá lá os homens feminilizados, a sociedade em franca decadência, estão importando machos alfa-agressivos do Oriente Médio e da África. Conscientemente, e países governados por mulheres, né? Semi-conscientemente, né, Zé? Não vamos falar conscientemente. Não é uma coisa planejada, eu vou dar um fim no Hans aqui para trazer o Youssef. Não é isso. É um processo, não é planejado os mínimos detalhes, mas é o que está acontecendo, você consegue ver isso. Só para reforçar o ponto do Zé Salazar aí, as mulheres, elas não são malignas no sentido que elas são tão vítimas do processo contra os homens na medida em que elas são prisioneiras da hipergamia também. A hipergamia não funciona bem para elas. Pessoal, elas têm aquele famoso ansiedade de competição, elas têm ansiedade de status, estão constantemente checando se alguma outra mulher na sua vizinhança é mais desejável do que ela, se elas escolheram o macho alfa correto ou não. Então não funciona simplesmente sem qualquer tipo de problema, de ônus para as mulheres. Eu acho que esse é um ponto importante também de colocar. Simplesmente. E o segundo ponto, eu acho que é uma frase muito boa, se eu não me engano, é do Bruce Colton, né? Bruce Colton, né? Aquele professor de medicina que era ateu militante, amigo do... Você precisa descobrir algum dia como é que pronuncia o nome dele, que você sempre se confunde. Não, eu pronuncio os dois das duas maneiras, eu falo Colton e Shelton, e pronto, tô coberto. Liga pra ele e pergunta, por favor. Eu vou fazer isso. Alô, como pronuncia seu nome? Isso aí. Então, ele tem uma frase muito... Se eu não me engano é dele mesmo, que ele fala assim, numa sociedade você não pode eliminar a injustiça. Você só pode mover ela de um lado para o outro. Por que essa frase é importante? Para dizer o seguinte, que nos tempos patriarcais havia a eventual injustiça de uma mulher que era casada com um marido abusivo, que se batia nela, e ela não tinha como separar. Só que tentar eliminar essa injustiça levou simplesmente a uma situação no qual, hoje em dia, uma mulher que tem um marido dedicado, que se mata de trabalhar para sustentar ela e os 3 filhos, sendo que um dos filhos nem é dela, vai levar um pé na bunda no primeiro instante que ela achar que ela pode transar com um macho alfa. Você sabe que hoje, nos Estados Unidos, 67% dos divórcios são iniciados por mulheres. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a única coisa que você conseguiu fazer foi mover a injustiça. A injustiça continua acontecendo. Você não terminou, porque não tem como eliminar a injustiça. Nenhum arranjo da sociedade é perfeito.
a questão é, quando se acabou com o tal do patriarcado, né, e a mulher entrou no mercado de trabalho, quem ganhou com isso? Vamos lá, agora vamos olhar para o efeito prático. Quem ganhou, por exemplo? Os empresários ganharam, né? Peraí, o Salazar, a minha pergunta é, quem apoiou isso? Quem que fez campanha? Quem que bateu o boom para mulheres no mercado de trabalho? Os mega bilionários americanos. Por que eles apoiaram isso? Porque eles são bons, eles gostam de mulheres? Por que os Ford, Rockefeller acharam genial a ideia de ter mulher no mercado de trabalho? Porque eles gostam de mulheres, é isso? Ah, tá. Por que será, não? Quem pediu? Quem que fez campanha para mulher no mercado de trabalho? Os bilionários metacapitalistas, hipercapitalistas americanos e os comunistas. Qual foi o primeiro país organizadamente onde se teve a ideia de colocar mulher no mercado de trabalho em massa? A Rússia soviética. Por que será, hein? Por que será? Para destruir a família. No caso da Rússia soviética, para destruir a família. No caso dos mega bilionários americanos, porque para diminuir salários. Aumentar os salários. Também sobre a Rússia, os bolcheviques, assim que assumiram o poder em 1918, introduziram lá o divórcio, o no-fault divorce. No-fault divorce, exatamente. A mulher podia divorciar por qualquer razão. Exatamente. Por que será, né? Deu super certo, né? Pois é. Bom, excelente, sempre terminando com uma mensagem de positiva, otimismo. Estoquem armas, comida e munição, gente. Água, comida e munição. Muito bom. Nos encerrando por aqui, então, pessoal. Zeno Estoico, me despedindo aqui. Salazar. Até o próximo episódio. Gisley, vai rápido. Gisley, antes que você recupere. Até a próxima, gente. E não se esqueçam, Tinder não é lugar de achar aquela cremosa que vai ser o amor da sua vida, tá? Cremosa? Cremosa é essa? Cremosa. Ô, louco. Agora eu perdi o rumo. Eu até esqueci meu nome agora. Que eu sei que é o meu Pepe. É isso? Pepe, vai lá, fala, Pepe. Boa noite. Em posição fetal, boa noite. Obrigado a todos. Até a próxima. Encerramos aqui nosso episódio de hoje. Links para os livros, filmes e artigos citados durante a discussão estão no site da Liga. Assine o feed para ser informado automaticamente quando novos episódios estiverem disponíveis. Apoie o trabalho da Liga dos Leigos. Deixe o seu comentário, sugestão ou avaliação no site da Liga ou na sua plataforma favorita. Agradecemos a audiência.